embora ela seja muito contundente, porque se eu colocasse aqui uma pessoa saltitando, buscando a vida, etc., nós iríamos ter uma imagem não real do problema. O problema é esse aqui, ó. Esse é o verdadeiro problema que nós precisamos encarar. Então, eu coloquei essa imagem aqui para tomar como base a atitude de Judas. Por que Judas se enforcou? No Evangelho, é um ato aqui que nós temos como exemplo protótipo do suicídio. Por que Judas se enforcou? Nós vamos ver aqui ao longo da explanação os motivos pelos quais ele fez isso. Agora nós vamos compreender de modo mais profundo por que nos vem à cabeça praticar um ato assim, porque nós cometemos realmente esse ato. Essa foto aqui é o portão de um campo de concentração nazista. Eu estou falando sobre isso porque o fundador da logoterapia, chamado Viktor Emil Frankl, passou por 4 campos de concentração e depois então elaborou esse modelo teórico excepcional que tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus, que é a logoterapia. A logoterapia quer dizer, a palavra logos quer dizer sentido, e terapia quer dizer cuidar. Portanto, a logoterapia cuida do sentido de viver, considerando que a vida tem um sentido incondicional. Ela não pode ser malbaratada, nem pode ser desprezada em hipótese alguma. As condições mais inumanas de viver têm sentido, porque ninguém encarna neste mundo sem valor. Alguém encarna aqui sem ter valor? Existe alguma encarnação sem programação prévia? Não. Então tem valor, tem um significado aquela situação. Então a vida tem um sentido incondicional. O problema é que quando as pessoas, os judeus, foram presos, como ele também, que era judeu, eles percorreram os campos de concentração, eram chamados às 5 da manhã e saíam num frio dramático para cavar poços, a fim de fazer rotas de fuga, ou colocar, de passar por ali armamentos, enfim, era uma distância enorme. E eles cavavam. Muitos morriam ali mesmo de fome, de sede, de frio. Então o que eles faziam? Eles percorriam por aqui, ó, até aquele portão lá no fundo, e saíam para trabalhar para os campos forçados. Viktor Frankl percebeu que muitos, durante essa passagem aqui, saíam da fila e se agarravam naqueles arames e morriam eletrocutados. Eles saíam da fila, seguravam e morriam ali mesmo. Uma forma de suicídio. E ele pensou: por que as pessoas não permaneciam na fila? Por que algumas saíam dali desesperadas, perdendo o valor da própria existência, e se agarravam ali, dizendo: eu prefiro morrer a continuar aqui? Ele analisou muito a respeito disso e concebeu uma teoria que, naturalmente, aqui eu vou contar de forma muito básica, em função do nosso tempo, em que ele percebeu que as pessoas faziam aquilo porque não tinham mais nenhum motivo para viver. Se tivessem uma razão profunda, se tivessem algo muito valioso que os aguardasse depois,
viveriam. E ele começou a empreender, como era já psiquiatra, começou a empreender nos campos de concentração sessões de psicoterapia, onde, nos barracões onde eles dormiam ali, muitos se reuniam junto dele, e ele dava suporte de vida, de apoio, para que as pessoas pudessem pensar em algo que não as fizesse segurar aqueles arames. Então as pessoas pensavam assim: se eu conseguir sair daqui, eu tenho uma chance de ver meu filho, eu tenho uma chance de executar aquele trabalho que eu tanto esperava fazer, eu tenho a chance de cuidar de alguém, de fazer alguma coisa que fosse importante, que cada um tivesse. E ele então colocava para aquelas pessoas um estímulo para que vivessem ali, seja de que forma fosse, a fim de que resistissem e alcançassem, esperassem o momento de serem libertadas. E ele conseguiu que muitas não se agarrassem ali, ou não provocassem os próprios guardas. Muitas, porque queriam morrer, passavam pelos guardas, por exemplo, e cuspiam nos guardas. Os guardas sacavam a arma e atiravam, morriam. Era o que queriam fazer, queriam morrer ali. Muitas passavam, por exemplo, estavam ali exaustas, cavando, e diziam assim: não quero mais cavar, para mim chega. O guarda se aproximava e dizia: cave. Ele olhava para o guarda: quem vai me obrigar? Você? Eu não vou. Ele narra isso nos livros. O guarda sacava a arma e atirava na cabeça. E a pessoa fazia aquilo justamente porque tinha noção de que levaria uma bala. E era o que ela queria, morrer. Então provocava o guarda, ou segurava o arame, porque não tinha nenhuma razão para viver. Ele percebeu então que quem tem pelo que viver suporta frequentemente qualquer modo de viver. E nós vamos perceber que isso é verdade, já já. A pergunta fundamental então aqui: a criatura humana pode se decidir por alguma coisa? A vida merece que alguém se decida por ela? Essas são as perguntas que nos fazem, por exemplo, não cometer o suicídio. Se dissermos sim a esses dois elementos, a criatura humana pode se decidir por alguma coisa? Sim. A vida merece que alguém se decida por ela? Sim. Se dissermos sim para essas duas perguntas, podemos então aqui prosseguir analisando o ser integral. Já que dissemos agora intimamente sim para aquelas duas perguntas, nós vamos perceber que o indivíduo que somos nós representa 4 fatores essenciais que estão neles e ele está inserido. Primeiro, o corpo. Segundo, a mente. Terceiro, a sociedade. E por último, a área espiritual. Então, o indivíduo é um ser orgânico, mental ou psicológico, social e espiritual. Acompanhem esses 4 fatores importantes comigo. Agora vejam aqui. A dimensão orgânica, ela está sujeita a condicionamentos. Por exemplo, as limitações, envelhecimento, doenças e morte. O campo orgânico não pode ser algo em que nós possamos nos basear definitivamente. Porque nós podemos, por exemplo, perder uma perna, perder um braço. Nós podemos adoecer gravemente, envelhecer com certeza e morrer com certeza. Portanto, é algo perecível. Não podemos nos basear nisto para concentrar
o valor da nossa vida. A dimensão psíquica, a mente, também tem condicionamentos. A pessoa pode adquirir uma esquizofrenia, depressão, ansiedade, demência. Uma pessoa esquizofrênica é uma doença para a vida inteira. Esta pessoa está limitada definitivamente. Ela perde a noção da realidade. Portanto, a própria mente tem condicionamentos. É algo que pode adoecer transitoriamente. A dimensão social, a mesma coisa. Violência urbana, guerra entre povos, desigualdade social, cataclismas, condições climáticas. O indivíduo, como um organismo social, ele também adoece, como acontece hoje claramente, basta nós acompanharmos o que está acontecendo. Então, o que é que nós temos que não perece? O que é que nós possuímos que pode evocar em nós o elemento cristalino do pensamento, do sentimento, do comportamento? É a dimensão espiritual. O espírito em si, quando eu me refiro a espírito aqui, não é o indivíduo, mas o fator em nós, que é primordial. O espírito é o que vem antes. O elemento espiritual em nós nasce primeiro, que vem da divindade, que vem de Deus. Então, é a área de superação dos condicionamentos e limitações. É uma região livre de doenças ou decomposição estrutural. É a dimensão da liberdade humana e da responsabilidade humana. É uma região onde está, conforme afirma Jesus, o reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele está dentro de vós. Portanto, somente o ser humano possui essa dimensão de natureza espiritual. A criatura humana, no campo da dimensão, não, vejam, nós sabemos que há o princípio inteligente, que está presente em tudo. Eu me refiro aqui àquela dimensão de cristalinidade, de pureza, onde nós podemos decidir pelo melhor. Só nós que temos isso. Só nós possuímos isso. Um hipopótamo não tem a capacidade de fazer escolhas, de ter o livre-arbítrio, de ter como decidir pelo melhor. Um orangotango também não tem. Dizem que são nossos primos. Não tem a capacidade disso. Somente o ser humano tem a capacidade de pensar, de perceber a sua existência como algo de valor. O nosso cão em casa não tem, o nosso gato não tem, o chimpanzé não tem. Só nós possuímos essa capacidade. Isso quer dizer que no campo psicológico, terapêutico, se nós não explorarmos a área espiritual, aquela que nos leva a refletir sobre o valor da vida, não temos possibilidade qualquer de cura. Se ficarmos apenas na área do conflito, não vamos melhorar. Se entrarmos na dimensão da área sadia, onde podemos escolher o melhor, aí sim temos a capacidade de melhorar. Observem aqui este carro e este avião. O avião caminha no solo? Caminha. Ele taxia também. O carro também. O carro voa? Não. Se o avião não voar, o que ele é? Nada. Não tem utilidade. Se ele ficar no chão, ele perde o valor. Assim somos nós. A área vegetal e a área animal do reino em si que tem no universo vive no chão. Nós também podemos permanecer no chão. Nós só podemos voar, ou seja, tomar a diferença. A nossa diferença é essa dimensão espiritual
que há dentro de nós, que nos faz escolher o melhor. Jesus nos deu essa orientação. Se amardes apenas aqueles que vos amam, que mérito tereis? Se saudardes apenas aos vossos irmãos, que fazeis demais? É a dimensão espiritual. Um cão, quando chegamos em casa, ele abana o rabo. Se levarmos um conhecido, ele vai morder, porque ele ama quem o ama e odeia quem o odeia, teoricamente falando, claro, metaforicamente falando. Nós não. Nós podemos amar quem não simpatiza conosco. É essa a área da liberdade humana. E se compreendermos isso, que podemos dar sem precisar receber propriamente, por que vamos cometer o suicídio? Essa é a religiosidade que nos protege de barganhar negativamente com a vida. É a área íntima nossa que nos permite dar sentido à existência. É o amar. Então Jesus propõe: orai pelos que vos perseguem e caluniam, amai os vossos inimigos, perdoai os que vos ofendem. Ou seja, ele quis dizer que nós podemos fazer algo simplesmente porque é bom fazer, e não porque temos a obrigação de fazer. Quem vive nesses termos não se mata. Quem não vive deve aprender a viver assim. E o Espiritismo tem esta capacidade de orientar o indivíduo para o sentido da sua vida. Nós que trabalhamos no centro espírita temos o dever de acolher estas pessoas e usar o Evangelho como este manancial de orientação, em que a pessoa pode se decidir pelo melhor, independente do que lhe aconteça. Porque a área espiritual que há nela permite isso. Nos outros animais não há essa possibilidade. Um exemplo que eu sempre gosto de dar, sempre friso isso que é importante. Vejam este chimpanzé e este homem aqui oferecendo, doando sangue. Vocês acham que esse chimpanzé, se estivesse sentado aqui, estenderia o braço para que a pessoa tirasse sangue a fim de servir alguém que precisa? Vocês acham que ele conseguiria fazer isso? Ou ele se debateria, agrediria quem estivesse fazendo isso? O ser humano não. Se eu dissesse agora assim: chimpanzé, sente-se aqui, estenda o seu braço, me dê a sua veia, porque eu quero furar a sua veia e eu preciso extrair sangue, porque tem uma pessoa morrendo ali. Ele daria o braço livremente? Não. O ser humano sim. É só essa a nossa diferença. A nossa diferença em relação a tudo que existe é que nós podemos amar. Os outros reinos não. Um chimpanzé não pode amar. Ele amamenta, ele cuida da cria, realmente ele tem lampejos desse fator. Mas amar significa ter consciência do valor da vida. Eles não têm. Quem tem consciência do valor da vida, meu Deus, a não ser nós? Ninguém tem. E se nós não mostrarmos isso para a pessoa que quer morrer como um ato violento, então realmente ela vai morrer. Ela precisa aprender que isto aqui é o que ela é capaz de fazer: defender a vida a qualquer custo. Nenhum outro ser na face da terra pode fazer isso, a não ser o indivíduo que é humano. A humanização é que propõe o amar, o resto não. Então, Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, da terapia do sentido, da terapia espiritual, disse: não somos nós que perguntamos a vida, é ela que nos pede respostas. Adquirimos a saúde espiritual quando aprendemos a sofrer e não quando tudo está bem.
Portanto, nós devemos, todos nós, em vez de buscar serenidade, tranquilidade, devemos aprender a sofrer. E eu vou traduzir o que isso significa. Aprender a sofrer significa valorizar a vida incondicionalmente, o que quer que nos aconteça. Isso é aprender a sofrer. A vida tem um valor indiscutível, qualquer que seja o dano que nos ocorra, porque nós sabemos que há um futuro à frente que é radiante, se soubermos superar esse momento. Isto é dar valor à vida, mas muitos não sabem. Muitos acreditam que tudo é aqui, que o momento é agora, que tem que usufruir do melhor, porque daqui a pouco nada mais vai haver. Neste caso, matar-se fica muito mais fácil. Então, se aprendermos a sofrer, superamos qualquer dificuldade. Quem tem pelo que viver, suporta qualquer modo de viver. Quem tem algo lá adiante que é importante, suporta na trajetória qualquer dificuldade. Se nós estamos ali adiante com algo que queremos tanto, e aqui é uma poça de lama, nós estamos diante de um grande desafio. Ou buscamos o prazer e não pisamos na lama, ou buscamos o sentido e nos atolamos na lama se for preciso. Ali está algo muito importante que eu amo, e aqui uma poça de lama, então eu sujo meus pés, mas chego onde quero. Isso significa buscar o sentido e não o prazer. Então vejam o que disse Jesus sobre isso, aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Vim lançar fogo à terra, e que mais quero, senão que ele se acenda? Mas tenho de ser batizado com um batismo, e como me angustio até que ele se cumpra. Pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vou-lo digo, mas a divisão. Ainda roubou praga para nós. Ele quis dizer, vim lançar fogo à terra, ou seja, quando ele veio até nós, estávamos num estado, como vamos verificar já já, de uma falta de lucidez tremenda quanto à realidade. E ele propõe então que a sua mensagem não vem trazer a paz, mas o conflito, a angústia, a ansiedade. E não é verdade? Nós que estudamos o Espiritismo e percebemos o quanto precisamos superar, não dá angústia. Nós ficamos, que bom, que maravilha, não preciso fazer nada, está tudo ótimo. Não, tem muita coisa por fazer. É isso, é o fogo interno da necessidade de mudança. Penseis que vim trazer a paz? De forma alguma. Vim trazer a divisão, porque de hora em diante, numa casa 5 pessoas estarão divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Ele quis dizer que naquele momento em diante, a casa, eu estou abordando aqui a questão psicológica, não a questão direta no termo. Numa casa onde houver 5 pessoas, 2 estarão contra 3 e 3 contra 2. Esta casa é a nossa intimidade. E as pessoas são as nossas opiniões em grande diversidade. Quantas vezes queremos fazer uma coisa e dizemos, mas isso eu não posso, então recuamos. Quantas vezes queremos esganar fulano e dizemos, mas isso não é bom, e recuamos. 2 contra 3 e 3 contra 2, compreenderam o sentido? A casa é interna, e as pessoas a que ele se refere são as nossas subpersonalidades. Uma quer agredir, a outra quer amar. Então nós temos que escolher entre uma e outra. Esse conflito interno na casa lá dentro é que angustia. Então ele propõe aqui
tenho que ser batizado com um batismo, e como me angustio até que ele se cumpra. Olha só, o batismo é a tortura que ele iria passar. E ele diz: como eu vejo a hora disso chegar. Se fosse hoje aqui, ele seria um psicótico. Mas na realidade, era alguém que nos amava. E que o sentido da sua mensagem tinha mais valor do que a garantia de ficar vivo. Entenderam a diferença? Ele poderia, por exemplo, não morrer, escapar. Eu vou morrer, vou sair pela tangente. Mas não saiu. Foi até o final no testemunho. Por quê? Porque o depois era muito mais importante do que aquelas horas de sofrimento. E nós, muitas vezes, não suportamos nem alguns minutos por algo que é tão importante. Não é verdade? Então, olha só, naquela época, as pessoas estavam perdendo as tradições e estavam perdendo os instintos. Ou seja, os romanos tomaram conta, as pessoas pagavam altos impostos, então havia uma anarquia. Tinham que obedecer e estavam revoltados. Queriam agredir, mas não tinham força nem material bélico para isso. Viviam num sofrimento tremendo. E aí faziam, queriam o que os outros faziam ali, ou faziam o que os outros queriam, obedeciam à sociedade. Isso é uma perda de liberdade. Não é o que nós vivemos hoje? Ainda é. Tudo que está na moda nós queremos. Se a pessoa lança um chapéu na TV, nós compramos. Teve uma novela aqui, se eu não me engano foi novela América, onde uma moça usava uma bota lá fantástica, todo mundo comprou. Nenhum problema de comprar, mas nós obedecemos a moda. Nós fazemos o que os outros querem, ou queremos o que os outros fazem. Não temos uma opinião ainda fortalecida em nós, uma liberdade espiritual de dizer: isto é que é bom para mim, e é isso que eu vou fazer, embora a maioria não faça, mas nem sempre temos essa força. Vejam aqui, essa proposta aqui de uma logoterapeuta chamada Elizabeth Lucas, que eu gosto muito. Ela propõe aqui o grande problema do indivíduo que não tem liberdade espiritual e por isso pode se matar com mais frequência. Olha aqui: vontade exagerada de evitar alguma coisa, luta exagerada contra alguma coisa, vontade exagerada de conseguir alguma coisa e reflexão exagerada a respeito de si próprio. São os quatro exemplos de neurose mais frequentes que existem. A pessoa evita: eu não quero isso para mim, eu tenho medo disso. A pessoa luta contra alguma coisa, reage contra, é violenta, é agressiva. A pessoa quer alguma coisa desenfreadamente, ou a pessoa pensa, protege-se demais. São as 4 elaborações da neurose que podem fazer com que a pessoa, num dado momento, venha a se matar ou venha a desistir de viver de inúmeras maneiras. Olha aqui: a pessoa se desculpa constantemente quando quer evitar alguma coisa. A pessoa fica no estado de covardia, de comodismo, e portanto foge em função do medo. É a ansiedade. A luta exagerada contra alguma coisa faz a pessoa ficar insatisfeita, revoltada com tudo, cria ódio, muitas vezes de si, dos outros, e com falta de disposição para perdoar, ela propõe aqui. E aí então estabelece uma neurose obsessiva e compulsiva. A vontade exagerada de conseguir alguma coisa também gera uma insatisfação, porque nós não podemos conseguir tudo que queremos. Consequentemente, a pessoa luta pelo prazer. Ela propõe aqui que a neurose sexual, ou seja,
O prazer descabido, sem sentido, é o principal protótipo de querer alguma coisa desenfreadamente. E aqui, por último, proteger-se demais. Então aqui veja, primeiro aqui, evitar alguma coisa é o medo de que algo grave aconteça, então a pessoa evita. Aqui, luta exagerada contra si própria, o medo contra alguma coisa é o medo de amar. Vontade exagerada de conseguir alguma coisa é o medo de perder pessoas, perder coisas. E por fim, reflexão exagerada sobre si próprio, proteção demais em relação a si, é o medo de morrer. E quando eu digo morrer, não significa apenas ir para o túmulo. Morrer significa fracassar, perder as rédeas de si mesmo. É a pessoa que não pode perder o controle de nada. Então, esses 4 estados neuróticos produzem grave sofrimento. Consequentemente, um maior risco da pessoa vir a se matar. Só para concluir aqui, aprendendo a sofrer, a questão da motivação que eu falei. A palavra motivação, eu gosto muito de citar isso, tem 2 sentidos. Um, motivo para uma ação, ou ação por um motivo. Quando eu faço alguma palestra sobre motivação, eu uso esse esquema aqui, porque motivação, nós temos 2 perguntas para fazer. A primeira seria: o que eu ganho com isso? Se já está pré-estabelecido, eu fico motivado para fazer, mas isso espiritualmente não é bom. Do ponto de vista espiritual, não. Porque se eu tenho algo prévio, eu faço porque já sei o que vou ganhar, então não tenho liberdade de fazer. Imaginem se Jesus aparecesse e dissesse: se vocês fizerem o bem, eu levo vocês para um lugar maravilhoso. Nós todos iríamos fazer o bem, porque já estava programado um bom lugar para nós. Isto não há liberdade. Não há qualquer liberdade espiritual. Mas se houver ação por um motivo que ainda não aconteceu, aí sim há liberdade espiritual. Por que vamos fazer a caridade? Se eu fizer a caridade, eu vou ter uma situação favorável ao desencarnar. Então é melhor não fazer a caridade, porque já estamos barganhando. Eu vou fazer a caridade porque não interessa, porque é bom. Isto, quem tem esse conceito, valoriza a vida incondicionalmente. Porque eu vou fazer uma visita àquele doente? Porque se eu for, ele ficará feliz, ele vai gostar. Eu vou fazer porque é bom. Não é porque eu vou me sentir bem, é porque ele ficará feliz. Se eu for fazer uma visita a ele, porque eu vou me sentir bem, vou me redimir de alguma culpa, então é melhor não ir, porque isso é barganha. Quando queremos fazer alguma coisa livre, façamos simplesmente porque é bom. Então, quais são as causas do suicídio? Se há uma predisposição pessoal, lembrem-se da genética que eu falei, também há uma contradisposição espiritual. Contradisposição é a pessoa que não produz valor na sua vida, que olha para a sua vida com desdém. Esta tem muito mais chance de cometer o suicídio. Ela tem 2 carências essenciais: não tem confiança em Deus ou na vida, e não é capaz de renunciar, ou seja, um fator em si mesmo. Renunciar é aprender a sofrer, ou seja, quando estamos diante de algum fenômeno que nos faz sofrer, nós dizemos: vou superar. E quando superamos, precisamos renunciar a muitas coisas. Aprender a renunciar
a dizer sim para a vida e não para aquilo que não é bom, é o que devemos aprender para evitar o sofrimento e o próprio suicídio. Da mesma forma, a pessoa que aumenta a confiança no futuro, ou seja, na transcendência em Deus, e aumenta a capacidade de renúncia no presente, esta ganha força espiritual para prosseguir. E nós, trabalhadores espíritas, também servindo isso para nós mesmos, devemos fortalecer nas pessoas a capacidade de confiança na vida e a capacidade de renúncia diante daquilo que nos faz sofrer, superando-nos cada vez mais. Então, para concluir aqui, o ser humano é o único que é capaz de dizer sim à própria vida, sem perguntar por quê ou o que ganha para isso. Porque a pessoa que se mata faz isso. O que eu vou ganhar para me livrar do meu sofrimento? Nada, então eu vou me matar. Ela não é capaz de perceber a transcendência da vida, que é Deus, o seu paradeiro luminoso. Então agora, para encerrar aqui, sem mais olharmos propriamente para ali, batendo mais um papo sobre tudo, eu trouxe essa imagem aqui para dizer por que este homem concordou em passar por isso. Por que ele fez isso? Porque ele tinha o conhecimento do sentido e do valor da vida. Ele veio para deixar uma mensagem. Isso tinha tanto valor para a posteridade, que ele não se preocupou em passar essas horas de dor para nos deixar um legado por toda a eternidade. Por que Judas se enforcou? Por uma série de fatores, mas nós vamos analisar sucintamente aqui, a fim de deixar a mensagem do suicídio. Exatamente como é a realidade. Por que uma pessoa se mata? A pessoa se mata não porque cometeu algum ato insano, ou porque se acha um lixo, como na depressão, ou porque, por exemplo, tirou a vida de alguém e depois se matou, como já vimos vários exemplos aí na TV, como acontece. Não é por isso. A pessoa se mata porque desenvolve em si uma grande insatisfação em relação à vida. Ela se mata porque ela desenvolve uma grande revolta contra Deus. O suicídio é a maior prova de que o indivíduo reconhece o seu paradeiro divino. Por que ele se mata? Se ele tem em si o instinto de autoconservação. Não temos esse instinto? Não estudamos no Espiritismo a lei de conservação? Ela não é máxima. Então por que nós vamos nos matar? Se o nosso foco é nos preservar, é porque o ódio contra Deus é tanto, pela injustiça que a pessoa percebe, que ele agiu contra ela, que ela prefere matá-lo. Qual é a maneira que a pessoa tem de matar Deus? Matando-se. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Como é que nós podemos atingir o Criador na nossa revolta? Atirando no espelho? Não, em nós. É por isso que o suicídio, quando a pessoa desencarna, ela vivencia uma alta cota de sofrimento, porque é um duplo homicídio.
Primeiro, ela tira todas as suas possibilidades de desenvolvimento naquele momento. Acabaram-se as chances. Ela não tem mais como buscar instrumentos de progredir. Ela rompeu definitivamente com aquela oportunidade que lhe foi dada, tirando a própria vida. Segundo, ela toma consciência, ou às vezes não toma, mas mesmo inconsciente, ela percebe que ela disparou um projétil ou tomou um veneno para matar o Criador dentro de si. É dificílimo suportar isso sem nos conduzirmos à loucura. Geralmente, aquele que se mata ao desencarnar, com muita frequência, entra em estado psicótico, entra em estado totalmente alheio à realidade, em função de que suportar a realidade de que tentou destruir o indestrutível, não há maior perturbação espiritual do que essa. Por isso, nós conhecemos aquelas zonas de grande sofrimento, e eles permanecem ali não porque Deus permite, não porque Deus quer, de forma alguma, por vários motivos, mas o principal deles, é que a criatura que está ali não quer ir para um lugar melhor. Vocês assistiram o Nosso Lar? A maioria aqui deve ter visto. Lembram-se daquela hora que vão resgatar André Luiz? Aquele que estava conduzindo ali, na hora que colocaram ele na maca e o levaram, ele se aproximou de vários que o estavam xingando, lembram? Ele se aproximou e fez assim. O que foi que eles fizeram? Recuaram. Não aceitaram a ajuda. Por que não aceitaram a ajuda? Porque sabem intimamente ou creem que não merecem. É por isso que ficam naquela região. Não precisariam estar, apenas ficam ali porque sofrem demais e sabem, acreditam que não merecem o atendimento necessário. Por isso ficam ali anos e anos e anos e anos, punindo-se a si próprios pelo duplo homicídio. Então a pessoa que se mata, ela não quer tirar propriamente a sua vida, ela quer agredir aquele que lhe deu a vida. E é por isso que ela sofre demais. Ela tenta destruir o indestrutível. Então sofre demais por isso, por perceber que atingiu o próprio Pai na sua insanidade. Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, do ponto de vista espiritual e também um pouco acadêmico, só para terem uma compreensão do que é que se entende hoje por esse ato, por esse comportamento. E nós temos aqui 15 minutos, eu passei um pouquinho, mas deixo aqui para vocês perguntarem o que desejarem, alguma dúvida, enfim. Essa fumaça aqui